Boa noite a todos e todas. Começando mais um Diálogos, essa ação da Companhia Nova de Teatro durante a quarentena. Eu sou Lenerson Polonini, eu sou um dos integrantes do grupo e vou aqui mediar essa conversa hoje especialíssima, falando das religiões de matrizes africanas, com o Babalaô, doutor Ivanir dos Santos. Ontem nós tivemos a presença da Monja Coen, refletimos um pouco sobre as questões referentes a esse tempo, não é? De Covid. E refletimos sobre essas questões, sobre o prisma do budismo. Eu peço desculpa para vocês porque atendi aqui um telefonema que era justamente identificando que o Ivanir já estaria aqui a postos, né, para entrar. Coisas de lives, ao vivo. Então, ontem nós fizemos uma reflexão muito profunda, né, sobre essas questões que estão acontecendo nesse momento. E foi um papo muito interessante, não é? A gente falou sobre arte, falamos sobre vida, morte, mas principalmente sobre as mudanças desses novos tempos. Então foi muito bacana essa conversa. E hoje nós temos aqui prazer de receber o Babalaô, que já está aqui conosco. Já convidei ele para essa conversa. Vamos ver aqui se ele aceita. E a gente já começa. Eu estou aguardando, eu já chamei. Se o Ivani estiver aí me ouvindo, eu já fiz aqui o convite. Salve, salve! Tudo bom? Eu Axé. já estava aqui aguardando, já, rapaz, mas não entra, o negócio não entra, como é que é? Muito Opa, bem. tudo Como bom, vai? prazer. Muito bom, tudo bem, vou bem. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. É um momento tão importante, tão sensível. É muito é necessário que a gente converse, não é? Com as inteligências desse país, com as várias lideranças, inclusive as lideranças também religiosas, não é? Ou as que estudam também as religiões. Mas é muito importante convocar essas inteligências para debater e falar sobre questões do momento atual, né? Principalmente no momento onde as desigualdades sociais estão expostas, né? Emergindo mais, né? Muita força. E as mazelas no mundo, né? Querendo ou não, estão mais visíveis, né? E as razões também estão expostas. Estão Né? Eu acho que expostas. aconteceu nos Estados Unidos, deixou exposto, né? Essa forma de construção de sociedade que fizeram, essa forma ocidental, né, de se colocar como cultura hegemônica dominante, esse colonialismo, na verdade, está hoje em debate no mundo todo, né, e tem seus impactos, inclusive no Brasil, né, o racismo, a desigualdade social, as condições da comunidade negra, né, em geral, do mundo todo, dos africanos, a relação da Europa com a África. Né? Então, tudo está exposto. Então, um momento de muita reflexão e de pensar que passo daremos depois. Que passo daremos depois? Eu fiz aqui, enfim, uma pauta para balizar aqui a nossa conversa, né? E aí eu fiquei aqui refletindo, né? Numa primeira questão, né? Nós sabemos que é inegável a importância das culturas afro-brasileiras, né? Principalmente no currículo da educação no país, né? Somos uma sociedade formada de povos africanos e esse fato tentaram apagar esse fato, né? Durante séculos. Por que tentam sistematicamente apagar essa história? Bom, essa história ela começa na própria Europa, né? Por que, que você tem
uma informação de como se o teatro tivesse nascido na Grécia e Aham, não no Egito. E não no Egito. Né? Essa é uma questão. Não é? aham, Por que será aham. que se pensa que a civilização mundial nasceu ali no Oriente Médio, né? E na Grécia e Roma, e não na África? São uma construção que existe para entender por que no Brasil também não. E para pensar Hum, nisso, é bom nós voltar atrás na história, pensar justamente no século XVIII, 17, 18, quando começa a se fortalecer as ideias liberais e também as ideias iluministas, né, que vai construir um centro do mundo hegemônico a partir do Ocidente, a partir da Grécia e Roma, ali dessa aliança Grécia e Roma, e vamos observar o que vai falar o Hegel, né? Eu costumo sempre falar do Hegel, que é um filósofo, né, que influenciou muito a visão ocidental moderna, que você tem moderna, e ele vai dizer, tem um texto dele chamado Geografia Universal, que ele vai dizer que a África era um lugar primitivo, não tinha universalidade, não tinha história e não tinha civilização. Ele hum, diz isso no texto. uhum. E por isso não é nem subdesenvolvida, ele usa um outro termo, mas coloca a Europa como povos mais desenvolvidos. Então, essa é a questão. Ele vai falar da Europa e da Ásia. Né? E depois Tá. o Kant, já no início do século XIX, vai reafirmar essa fala, dizendo que os africanos, abaixo do Saara, além de cheirarem mal, eles tinham a pele escura por maldição divina. Ou seja, tem toda uma construção do racismo científico, toda uma construção de você. É óbvio que eles estão, na verdade, legitimando a escravidão, né? Está em debate Uhum. justamente nesse momento a escravidão e as conquistas mercantilistas das navegações para fortalecer o mercantilismo. Então, não é diferente essa construção da construção no Brasil. Ou seja, as pessoas não são humanas. Não é? E Uhum. se observar, o Hegel vai dizer que o único lugar na África que tinha civilização era o Egito. Por isso tinha que estar na Ásia Menor. Então, essa construção que nós temos de que o Egito não está no continente africano, está no alto, né? O Egito está no alto, né? É impressionante. Por que isso? Porque ele não podia falar da Grécia sem falar do Egito. Quiner, né? A história do Quiner, a maioria dos filósofos gregos vão se formar lá, no Egito. Entendeu? Então, Uhum. é o Dionísio mesmo, né? Quem conhece a história do Dionísio do teatro, tem mais a ver com o Egito, né? Tá No aqui em Egito cima do de que na mim. Grécia. Do que na Grécia. Mas todo mundo acha que ele é grego, né? E ele não é grego, Sim, sim. ou não é verdade? É. O Hermes, a hermenêutica, a interpretação, o Hermes, né? Ele é egípcio, ele não é grego. Mas, no entanto, essa história do Hegel, da sua aliança, ele constrói, né, traz a filosofia, faz um corte do Egito, traz tudo para dentro da Grécia e para a cultura romana. Então, nós foram dois exemplos. Né? Então, Aham. aquilo que pode ser como início de civilização, mesmo nas artes, na ciência, que possa remeter ao, à África em geral, estou falando do Egito ali, um país, né? Hoje é chamado um país. Né? Porque o Egito faz parte justamente do reino Kush. Né? Quando você fala dos Kushitas, você vai falar do Sudão, da Etiópia e do Egito. Né? E eram povos nômades. Entendeu? Então, se você faz esse corte, você entra logo na Grécia, porque a Grécia está falando da porta ali justamente da ideia ocidental, e consolida com Roma. Então, num país de maioria negra como o Brasil, não é? Uhum. Estudar a África e as culturas africanas, a história dos afro-brasileiros, né? Tem a ver com isso. Estou te mostrando pelo teatro. Claro. Né? Os mitos fundantes do teatro, que parece que é grego, são egípcios. O Dionísio mesmo. Né? O Édipo mesmo, se você estudar a questão do Édipo,
É muito nítido, o cara era negro. Então, como é que você construiu todo o modelo colonizador, que tem a ver com o Renascimento italiano, né, de embranquecer essa cultura? Então, você observa que tem impacto no dia a dia das pessoas, na forma como as pessoas veem as outras, né? E tem a ver com você desumanizar. E como é que você fala que não tem cultura? A base da cultura ocidental, na verdade, vem de lá. Né? Você não quer reconhecer aqueles lugares como berço da civilização mundial. Então, essa é a questão muito séria e que traz muito desconhecimento, muita ignorância, e tem um impacto numa sociedade ocidental como o Brasil, que é influenciada por uma sociedade ocidental. Então, os valores indígenas e os valores africanos, né, são considerados lugares menor, um povo que não tem cultura, né? Só a questão do entretenimento. É muito comum você ver pessoas cultas falarem isso com uma tranquilidade, com uma facilidade. Né? Então, esse é um exemplo típico. A pergunta que você faz é justamente do ponto de partida. E observa que mesmo Hegel, como Kant e outros que falaram sobre a África, eles nunca botaram o pé na África. Eles, na verdade, estudavam o diário de bordo dos viajantes. Entendeu? Nunca nem botaram o pé lá. Então, essa é uma questão séria e que tem a ver com a consolidação do racismo, os negros estão em lugar de subalternidade, né? Até hoje no Brasil é assim, você pensa assim, e tem a ver com você justamente negar aquele lugar como peso da civilização mundial. Sobre a questão, ainda, né, sobre essa questão de apagamento da história. Se a gente pensar os ataques aos terreiros, isso faz parte desse processo, não? Sim, dessa construção, porque, veja bem, teologia, ela nasce no século XVIII para o XIX, consolidado XIX, que ali nasce a ideia, porque, na verdade, vai virar uma ciência, né? Você, na ciência da religião, separa mística e magia. Então, as práticas tradicionais dos africanos, dos índios, dos asiáticos, são magia, né? Então, você constrói a religião a partir da racionalidade. A religião ocidental é uma coisa, hoje ela é uma coisa muito racional. O cristianismo de hoje não é o cristianismo primitivo. Não é. Não é, não é a prática dos hebreus. Que nasce da prática dos hebreus. Né? Então, se tu tem essa construção, um bom exemplo, eu volto a dizer para você, é como se ler a Bíblia. A Bíblia é lida justamente, e o interessante, o que é teologia? Né? Ela dialoga mais com a filosofia, né, do que com a história. Né? E ela é uma construção intelectual e subjetiva. Então, daquilo que eu te falei, você vai observar a própria Bíblia, como ela é lida, de forma hegeliana. Né? Eu dou um exemplo. Quando estou debatendo com pastores, eu pergunto assim ao pastor, aonde era o jardim do Éden, o Éden? Aí o pastor olha para você, por quê? Na metafísica, na fala dele, que se refere à metafísica, ele vai falar de um Éden imaginário. Né? E observa bem o que eu estava lhe dizendo. E ele vai usar Hermes. A hermenêutica, que é a interpretação, vem de Hermes. Né? Que é o deus da palavra. Certo? Sim. O deus da palavra, na verdade, ele não é grego, é egípcio, mas foi apropriado pelos gregos. Né? E não é diferente de Exu, no candomblé, que é a palavra. Não é diferente. Certo? Mas, na hermenêutica, quando ele fala, parece que o Éden era lá em cima. Aí o Criador expulsou a rapaziada aqui para baixo. Mas se tu for na Bíblia mesmo como fonte, tá claro lá que diz assim, no Gênesis 2, o Éden era num lugar que tinha um grande rio que virava 4. E vai dizer, o primeiro era o Pisson, o segundo era o Gion, depois o Tigres e o Eufrates. E vai dizer, Gion, terras Cush, Eufrates, Síria. Se eram as terras Cush, você está falando do Sudão, da Etiópia e do Egito.
correto? Então, a Bíblia como fonte. Mas a hermenêutica, a interpretação que ele faz, que é hermenêutica e interpretação, né? E ele, como dialoga com a filosofia, com a metafísica e não com a história, ele cria um lugar imaginário. Então, a partir daí, você constrói uma ideia imaginária de não de você demonizar, inclusive, essas culturas, outras. Então, o ataque ao candomblé tem a ver com o racismo que você tem com expressão daquilo que veio da África. Só que a contradição maior aí também é quando você lê o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, todo ele, se você observar, é baseado no quê? No consulta ao oráculo, você falava com Deus através de sinais, era pelo oráculo, não é? E fazia aí as oferendas, e você tinha uma relação com o sagrado. O que é o sagrado? Forças da natureza. A água, o ar, o fogo, né? E a terra. Tanto que o Moisés, quando vai para o Egito, e é engraçado, né, que a narrativa diz assim, Moisés saiu do Egito e vai para o Sinai, como se o Sinai não estivesse no Egito. Até hoje o Sinai está lá. Né? Mas tu viu a narrativa como é que é? Né? Mas o Egito. E ele, na verdade, ele vai consultar o oráculo, vai falar com Deus. E Deus diz para ele, faça um sacrifício, vista uma roupa nova, que eu vou aparecer no terceiro dia. Para nós do candomblé é o princípio do Bori. Né? E observa que Deus vai aparecer como? Primeiro um ventaval, depois primeiro uma bola de fogo, depois um ventaval. Ele parece como força da natureza, ele não aparece como ser humano. Essa construção de seu filho se fez homem, do Novo Testamento, né? Ela é iluminista. É o homem no centro. Então, a fonte de perseguição do candomblé tem a ver com isso. Porque o candomblé continua se mantendo numa relação, né? Primitiva, mas não como atrasada, mas como primeiro, a relação do homem com o sagrado, com o divino. Né? Outra coisa é quando o homem passa, então, o pastor até o poder, o padre, né? Porque eles são formados, não é todo no seminário. Não é isso? É uma formação intelectual subjetiva. Então, os preconceitos, né? O racismo, a homofobia, a misoginia, isso é uma construção. A partir de valores de certos grupos na sociedade. Isso não pode ser nunca verdade divina. Não é verdade divina, né? Então, o discurso hegemônico tem a ver com isso. E aí é que está a base da perseguição ao candomblé, a perseguição aos kardecistas, né? O pessoal diz assim, mas os kardecistas falam com o morto. Dizem muito isso. Mas se você for em Mateus e Monte da Transfiguração, lá está dito, escrito, que Jesus subiu o monte com 3 discípulos, né? Teve lá uma transformação de branco, e ele depois diz que falou com Moisés e com Elias. O que é isso? Não estava vivo? Ou não é? Então ele teve uma experiência, né? Mas aí a hermenêutica vira outra, né? Nas falas, na interpretação das pessoas, mas a interpretação delas. Então, se você ver, a própria Bíblia ela vai te dar uma série de pistas de práticas que não era essa prática construída a partir da racionalidade, da instituição, onde a instituição passou a ter, de fato, força e poder, que é uma construção iluminista, no fundo, extremamente iluminista, que vai negar os valores asiáticos, os valores africanos, os valores dos indígenas, né, de todos os grupos diferentes que você possa ter. E construir uma ideia de homem, uma ideia de reino, né, que é extremamente ocidental e preconceituosa e racista, na sua base. Claro que você vai encontrar também construções teológicas que dialogam com a diversidade, né, que vai dialogar com outros grupos, né? E também existe essa disputa interna nos chamados cristianismos. Você tem vários cristianismos, você não tem um único cristianismo. Então tem que entender essa pluralidade. Interessante. O isolamento, ele fez com que a gente voltasse a atenção para dentro de si, né? Então, as pessoas estão mais reflexivas, pensativas, quer dizer, as que podem, né? As que estão no isolamento, dentro de seus processos
de autoavaliação, e estão pensando muito nas questões espirituais, né? Você acredita que esse interesse das pessoas pela espiritualidade, não é? Isso de uma forma ampla aqui. Você acredita que esse interesse ele continua depois da pandemia? Olha só, nesse momento a turma está com medo, né? Esse é um detalhe. Tem que levar isso em consideração. As pessoas estão com medo. E quando elas estão com medo, elas se agarram a tudo que pode. Esse é o problema. Você está acuado, você está, entendeu? Se sair lá fora, você pode encontrar morte. Isso é real. Então, uma vez que você pode encontrar, você tem que se agarrar a alguma coisa. Então, aí, obviamente, você vai pensar em várias coisas. Né? E a espiritualidade passa, de fato, a aflorar. Até quem não acredita tem que dizer, ai meu Deus, né? Turma, é ateu, mas nessa hora, né? Ainda mais quando você recebe notícias que morreu um parente, que morreu um vizinho, morreu um amigo. Quantas pessoas estão perdendo amigos? E não estão conseguindo nem lá dar um abraço, nem na família, não estão lá nem ver, na verdade, os enterros. Então, isso está deixando as pessoas muito acuadas, inseguras, então elas vão se segurar no sagrado. Uhum. Essa é uma coisa. Né? Agora, por outro lado, em cima de um cenário todo que teve muito ódio, muita disputa, muita briga, né? Sem razão nenhuma, Uhum. na sociedade brasileira, as pessoas estão repensando também por que tratou o outro uma parcela, não são todos. Né? Tem um maluco que é maluco mesmo, né? Ideologicamente, o cara faz lá o negócio dele, mas uma boa parte, né? Isso leva você a pensar na família, nos seus mais velhos, no seu amigo, no seu irmão, que você brigou. Né? Tem pessoas que estão se aproximando. O que eu acredito, né, e também o que eu penso, é que a sociedade não vai ser a mesma. Não tem como ela voltar a ser a mesma. Esse egoísmo forte, né, que o capitalismo colocou no indivíduo, essa coisa do indivíduo, essa coisa liberal do indivíduo, a salvação individual, né? Eu tenho que ascender na vida, fazer sucesso, né? Mais do que o outro, essa disputa, essa rivalidade, porque todos se colocaram, na verdade, o cheque mostrou, a pandemia mostrou quantas pessoas são muito frágeis. Né? Ainda mais que não tem ainda remédio, não tem vacina. Talvez quando tiver vacina, a rapaziada vai ficar um pouco mais forte. Mas nesse momento, de muitas incertezas, por mais que, engraçado, né? Há os corajosos. Os corajosos são aqueles do campo popular que têm que sobreviver, né? Você vê as mazelas que se revelaram. Né? 40% da população vive na informalidade, não tem salário. Tem que arrumar, se virar para levar a comida hoje à noite para casa, para deixar o pão de amanhã para o filho poder comer e ir para a escola. Essa galera está sem ter um ganha-pão. Mostrou quanto o Estado em si é frágil, expôs a questão do saneamento básico, a falta de habitação, né? Quanto a nossa sociedade ela é extremamente injusta. Nós sabemos disso. Eu moro no Morro da Mangueira, né? Eu falo de você aqui da Mangueira. Então eu sei o que é isso. Fui criado dentro desse cenário, conheço bem. Mas, no fundo, esse grupo sempre sobreviveu. E essa doença tem uma coisa muito interessante, que ela não saiu dos lugares mais empobrecidos, que você pode dizer que é lugar fédito, né? Às vezes vão dizer isso, né? E foi para a elite, foi o contrário, ela veio da elite para os setores populares. Até nisso, ela é diferente, né? Ela é diferente. Mas leva as pessoas a pensarem enquanto ser humano é muito frágil. Né? O que está em jogo é justamente isso, é muito frágil. E o quanto, além de ser frágil, a sociedade e o Estado não nos protegem. Né? Uhum. Eu acredito que as pessoas vão pensar diferente, uma parcela significativa vai pensar diferente, não dá para pensar igual. Observa que o racismo ficou muito exposto com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas não é só lá. Você observa que a colonização está sendo muito questionada na Europa, o papel da Europa com relação à exploração da África e da América Latina está muito, muito, muito evidente. E as pessoas estão perdidas, não sabem ainda para que lado vão. Né?
do ponto de Uhum. vista humano, né? Você observa que mesmo o campo progressista, que faz discurso de igualdade, de solidariedade e tal, mas hoje o pessoal quer comer, Sim. o pessoal precisa comer. Não adianta você dizer Uhum. que vai fazer a revolução para distribuir depois, o negócio é hoje e agora. Então você tem que lidar com uma série de problemas, de questões do dia a dia e que mostra as injustiças como foram construídas, que eu acredito que as pessoas vão sair mais fortalecidas. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que você não vai. O egoísmo não deve prosperar. Essa ideia do homem forte, né? Que fala muito de uma sociedade ocidental cristã, como se fosse o único modelo possível para o Brasil, eu acho que isso não vai triunfar. Eu acho que a gente vai cada vez mais pensar nessa diversidade, nessa pluralidade, nesse diálogo que é muito importante. Os religiosos vão ter que ter um papel muito importante para perceber isso. Não adianta prometer o reino de Deus, né? O reino do céu, se é aqui, né? A situação está extremamente difícil. Nós temos que pensar em alguma coisa, como modificar essas relações e fazer uma sociedade mais justa. Ah, as pessoas, elas têm procurado bastante o candomblé para se tratarem de questões espirituais, para olharem para essas questões nesse momento? Elas procuram, né? Eu tenho observado que elas procuram, mas nós não podemos nem receber. Esse é o problema num momento como esse, né? Porque Claro. nós não vivemos de dízimo, né? Essa é uma diferença, né? Não vive de dízimo. Por isso que o pessoal quer abrir lá as igrejas, né? Vamos abrir, vamos dar um jeito, porque como é que vai estudar? Porque o candomblé é mais voltado para as coisas mais simples que é a própria casa, né? O templo também é casa, né? Já mora gente, sobrevive ali as pessoas. E é lamentável que esse é o mês o mês passado foi um mês de grande culto, né? É o culto a Xangô, né? Geralmente é o culto a Xangô, que não podemos fazer. Não teve o culto do Oxóssi, que foi anterior, do Corpus Christi, mas o pessoal tem se reinventado, tem ouvido as pessoas procuram, mas dependendo do que for, né? Tem gente fazendo atendimento online, embora não resolve. Eu não sou muito adepto dessa área, porque você convive muito. Candomblé, você convive com a ancestralidade do outro, né? Quando você vai a um oráculo, não é você como indivíduo que vai. Todo mundo acha que é o indivíduo, né? Vem você com toda a sua tradição, com toda a sua ancestralidade. Então, na verdade, vai tratar de harmonizar essas energias e essas forças. Isso tem que ser presencial, né? Somente numa emergência que você pode fazer diferente, mas não fazer disso uma regra, que não é regra. A regra é presencial, é energia, né? Você Uhum. lidar com a energia, é o recolhimento que você tem que dar, a iniciação. Mesmo que você vai fazer oferenda, tem que ver o corpo da pessoa, o suor da pessoa, o hálito da pessoa, né? Na verdade, conta. Então, é um momento difícil, mas as pessoas procuram muito, muito. Não é pouco. Há pouco tempo mesmo tinha uma pessoa que queria pagar uma passagem para que eu fosse nos Estados Unidos, impressionante isso, só para fazer uma consulta para ela. Digo, não, não posso nem sair daqui, imagina, vou lá fazer o quê? Você não me leva mal, não, eu pago tudo para o senhor vir aqui, não sei, tem isso também, né? Eu falei, não, porque aí tem a regra, né? Tem a doutrina. Quando é pela ganância, você põe a máscara e vai. Né? A ganância tem a ver com isso, né? Mas quando tem a ver com a responsabilidade, com a sua vida e a vida do outro também, você não pode atender a isso. Você tem que, no fundo, pensar no coletivo e no amanhã, e não na ganância, porque isso não ajuda. Então, o candomblé é procurado, cada um tem sua prática, o candomblé é diferente da igreja, né? Às vezes você tem uma liderança que fala por todo mundo, o candomblé não. O candomblé são várias lideranças, né? Os seus mais velhos, que falam para o seu grupo, né? Do qual se reúne em torno das suas práticas. Então, tem uma lógica diferente. Embora hoje acabei de gravar para um jornal aconselhando as pessoas a não fazerem culto coletivo, né? Porque nesse momento essa doença está nas áreas populares.
chega cada vez nas favelas, na periferia, e aonde estão a maioria dos nossos adeptos, e aonde estão também muitos dos nossos ambientes religiosos. Então, de forma Uhum. responsável, não posso. Mas, claro, nem todo mundo vai seguir a orientação, né? Porque ele tem essa liberdade de cada um fazer o seu culto, o seu rito, a sua responsabilidade a partir daquilo que ele compreenda. Mas eu espero que as pessoas possam entender o que está acontecendo e não coloque as pessoas em risco. E nem a sua própria vida em risco. Você falou de Estados Unidos. Conta para nós sobre o prêmio que recebeste lá. Sim, Prêmio super mas você vê que importante. Que porque orgulho. Morumbi lá é maravilhoso por isso, né? Eu costumo dizer isso. Você imagina como você a pensar num debate de tanta intolerância religiosa, é fosse receber um prêmio nos Estados Unidos, o único representante do hemisfério ocidental, né? Tem essa, né? E foi um prêmio que, no fundo, até eu fui pego de surpresa, porque eu recebi um ano passado, foi em março do ano passado, eu recebi um telefonema do consulado americano me dizendo que eles receberam uma orientação, o mundo todo recebeu essa orientação, de indicar pessoas para receber um prêmio sobre liberdade religiosa. Eles diziam para mim o seguinte: e você tem um perfil, né, desse prêmio, porque é o seu trabalho de muitos anos e tal, mas você não pode dizer para ninguém, porque isso é uma escolha, não é uma indicação para nomeação. Primeiro era uma indicação para ser nomeado para. Né? E todos os consulados e todas as unidades diplomáticas dos Estados Unidos, do mundo todo, está indicando pessoas. Tudo bem, então vamos lá. Você aceitaria? Então, claro, do ponto de vista ideológico, ainda mais eu, militante, progressista, né? Eu quase digo assim, imagina, vai ser uma lei, eu vou lá fazer o quê? Com o governo Trump e tal, mas era do Departamento de Estado o prêmio. Segundo eles, tem diferença, do Departamento de Estado para o governo, né? E eu dei o nome e tal, e aí foi feito, né? Uma seleção, o Brasil todo, a América Latina toda, né? Muita gente. E depois eu vou descobrir mais na frente, no final já ali, que tinham dois indicados no Brasil, né? O Brasil ia escolher uma pessoa e tinham dois indicados para a seleção final. Era eu e o doutor Ed Silva aí de São Paulo, que é um grande companheiro. Então você imagina num país onde no momento se afirma como uma nação católica, né? Uma nação cristã, e que o Brasil tem que ser cristão, isso é dito pelo presidente da República. Nesse momento, você então tem escolhido um candomblessista negro. Não é um pastor, não é um padre, né? É um candomblessista negro. De um grupo que é extremamente perseguido num momento como esse. Então, na verdade, eu tenho uma consciência que o prêmio ele não é individual. O prêmio é um reconhecimento da luta do movimento negro brasileiro. Eu sou militante há 40 anos do movimento negro brasileiro, dos religiosos de matriz africana que têm se colocado desde quando chegaram aqui como escravos, que tinham proibido a sua prática de fazer suas práticas espirituais, tinha que se aliançar dentro da igreja para poder conseguir, que a Igreja Católica era o Estado, tanto na colônia como no Império. Depois é um grupo que é perseguido pela República, pela polícia, até hoje. Nos museus da polícia tem objetos religiosos nossos, até hoje, em vários lugares. Aqui no Rio de Janeiro tem uma campanha grande com relação a isso. E nos últimos 30 anos, 40 anos, é perseguido pelos neopentecostais. Né? Então, esse prêmio, ele reverbera justamente com esse reconhecimento. Eu digo que ele é coletivo. Né? Por mais que eu seja a pessoa que fui colocada nessa referência, mas ele é de todos. Né? Não pode ser uma coisa só individual. Então, foi um reconhecimento muito importante. É muito raro uma pessoa negra no Brasil ganhar prêmio internacional, tem alguns que ganham e a sociedade nem toma conhecimento. Né? E você é reconhecido, querendo ou não, e foi muito interessante que você é premiado pelo governo do Estado e quem entrega é justamente um presbiteriano extremamente conservador. Tem mais isso, né?
que é o Marco Pompeu, que é o secretário de Estado, que ele é presbiteriano extremamente conservador. Né? E ele é obrigado, porque lá o Estado é laico, e ele é obrigado a entregar, não foi ele que escolheu. Né? Foi uma escolha, foi uma pesquisa feita, uma série de etapas que houveram, e eu me sinto muito feliz do ponto de vista do campo religioso que eu atuo, a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, que faz a caminhada pela liberdade religiosa, de vários religiosos estão envolvidos nela, né, que faz muito importante, e uma pessoa da origem, né, como eu vim de baixo, muito de baixo, muito batalhando esses anos todos por justiça e ter esse reconhecimento. Que maravilha, que orgulho. Eu, eu fiquei refletindo enquanto você falava, não é, da Mangueira. Eu conheço bem a Mangueira, eu já trabalhei na Mangueira Ah, que legal. durante alguns anos. Eu e minha parceira de trabalho de grupo, aqui a Karina Casuccelli, nós desenvolvemos projetos lá no alto do morro, na escola na Moreira da Silva. Ah, Trabalhava legal. lá com a garotada, era um barato. Eu conheço ali também os meninos Lá ali no Telegram, em cima no os meninos Telegram. ali da parte baixa, de todos os lava-jatos ali, Tem a conheço todos. rapaziada, que é a turma, Conheço a essa aí. Baiana, conheço os rapazes do mototáxi lá perto ali da Ana Nery, naquela subida. Nossa, quantas vezes eu subi, fiquei 1, 2 anos subindo direto a Mangueira para desenvolver trabalhos, Bom, projetos bom. sociais. É uma, é um, é Eu uma, sou é uma nascido na favela comunidade do incrível. Esqueleto. Eu sou nascido na favela do Esqueleto, que era onde é o UERJ hoje, e era muito Aham, ligada aqui à Mangueira, uma parte era da Mangueira, e sim. eles foram removidos para Vila Kennedy, né? Aham. Então é cria da casa aqui. É uma comunidade incrível. E eu fiquei refletindo, né, sobre essa questão do coronavírus nas comunidades do Rio, especificamente, que eu conheço quase todas, passei por quase todas, né? Vim de uma. E a maioria é população preta, não é? População negra. Como é que está sendo essa questão do coronavírus, especificamente aí na Mangueira? Como é que você tem observado isso? Muita morte. Agora tem uma coisa, né? O que segura a comunidade? A solidariedade. Aham. Se você observar a solidariedade, a organização do povo, o tecido social, né, que existe de organizações, de grupos, vários grupos, né, é que segura a onda. É Uhum. impressionante. Isso não é só na Mangueira, eu tenho observado isso em todas as comunidades. Né? A maioria das comunidades é o próprio morador, né, que se organizou, os jovens, né, no fundo, também têm se engajado. E me entristece muito que as igrejas que têm um papel nessas comunidades, você não vê uma mobilização grande das igrejas, quanto igreja preocupada com a comunidade no seu conjunto. Não é com o seu Uhum. fiel, com a comunidade. Os Estados Unidos, Uhum. você observa que a igreja negra americana, né, ela é liderança da sua comunidade. Então, ela se interessa com a comunidade. Se há violência policial, ela mobiliza, ela está na frente. Se há como melhorar. Aqui não é isto. A igreja não é um fator de desenvolvimento da comunidade. Não é. Uhum. Isso é um Uhum. pouco, eu fico muito triste. E olha que nessas áreas você tem maior número de igrejas neopentecostais, inclusive. Mas, por outro Aham. lado, pode você ter uma escola de samba que tem muita força e presença na sociedade, a escola se mobilizou e fez um bom trabalho. Liderado pela Evelyn Basto, né, que é a rainha da bateria, que é cria da comunidade, e o Leandro também fez um trabalho de mobilização com amigos fora, né? A Associação de Moradores também tem feito um trabalho nesse sentido. E é difícil, porque como é que você consegue ajuda e vai botar o pessoal na quadra, como é que você fala? O Leandro até conversava comigo sobre isso. Né? Vai botar o pessoal em risco. Mas não tem jeito, porque você sabe que tem muitas habitações aqui onde mora mais de 8 pessoas no cômodo. Né? Então, a lógica não é essa lógica que se tem no setor de médium, né, mais privilegiado da sociedade, pode fazer o isolamento no quarto, né, ou numa suíte, entendeu?
e nem chegar perto dos outros membros da casa. Aqui você não tem como fazer isso. Mas, mesmo assim, com toda a vulnerabilidade social que existe, a solidariedade e a mobilização da comunidade tem sido muito importante. Esse é o dado para enfrentar. Agora, claro, devido à falta de saneamento básico, você fala para lavar a mão, não tem água, as mortes também estão acontecendo muito ainda na comunidade, né? Mas, mesmo assim, ela resiste. Ela resiste, e o que revela a falta do poder público nesses espaços, né? Esse é um outro dado importante que não só se evidenciou, né? Todo mundo já sabe disso, mas está mais evidenciado. É impressionante essa força da população, né, do povo nessas comunidades, né? Eu lembrei aqui que eu também trabalhei na Vila Olímpica da Mangueira e era impressionante a força, não é? Uma criança de 4, 5 anos que profundamente identificada com as suas origens, com as suas raízes, com a força do carnaval, não é? Das tradições, isso é muito importante, né? E eu acho né? isso é muito importante, não é? E é impressionante isso. E você observa, eu sou uma das poucas pessoas da comunidade que não tem a trajetória ligada ao samba nem à Vila Olímpica. Olha. Né? Não tenho. A minha trajetória é outra. A trajetória ela vai pela luta social, né? Pela luta dos direitos, contra o racismo, ela é diferente. Né? Mas nem por isso eu não deixo de ter meu orgulho de ser mangueirense, né? E é muito engraçado, e a galera na comunidade é a mesma coisa, ela reconhece. Por mais que tenha... Ainda tem um amigo aqui, o Rui Cortez, que é um grande diretor de teatro de São Paulo, ele, mangueirense aqui, roxo, deu aqui um salve Mangueira. E é interessante, porque, por exemplo, quando eu fui receber o prêmio, né, foi muito engraçado, porque quando eu voltei, o pessoal aqui, todo mundo atento, né? Pô, o Ivani foi lá no estrangeiro, recebeu, né? Eles não sabem nem o que é, né? Que a comunidade tem isso, né? Estava lá nos representando. É engraçado isso, né? Pô, viu lá você recebeu o negócio lá nos Estados Unidos, rapaz? Estava nos representando. Ninguém nem sabe o que é. E a comunidade, ela tem isso, né? Independente de quem é ou não, você está lá nos representando. Não sabe se eu fui lá tocar tamborim, porque no fundo é isso. Quando você sai, normalmente quando sai da comunidade, você sai ligado à arte ou ligado, né, ao samba ou o esporte, né? É onde você projeta, na verdade, as pessoas dessas comunidades, é o único viés. Embora agora tenha crescido muito o viés também econômico, tem muita gente crescendo na questão econômica. Mas é engraçado o orgulho que as pessoas têm, né? Elas têm um certo... Elas acompanham. Você pensa que elas não acompanham o que eu faço? Eu penso às vezes que não, elas acompanham, né? Então, a comunidade tem isso, né? Ela é um pertencimento. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, eu poderia não morar mais na Mangueira, eu tenho um poder econômico, né, hoje, que poderia funcionar público federal há 40 anos, na universidade, então podia sair. Mas aqui é pertencimento, aqui a turma sabe onde eu moro, onde eu estou, me protege. Ó, tinha um cara aí procurando você, viu, Ivani? Entendeu? Eu mandei lá para o outro lado, porque a comunidade tem isso, ela olha para você, né? Você foi lá em cima. Você, primeiro as crianças te levam, né? Elas vão levando para ver tal, a primeira vez, aí depois e tal. Quando vê que você vai fazer o trabalho, aí tu já está tranquilo, porque todo mundo sabe para onde você vai. Comunidade tem isso também, né? Quando tu vai a primeira vez, olha para você, não sei o quê, tem que ter alguém que seja a sua referência, entendeu? Não é diferente os apartamentos, condomínio da cidade, entendeu? As pessoas acham que não, os códigos são diferentes, mas são a mesma lógica, entendeu? E nesse caso você pertence. O pertencimento é muito grande, é uma comunidade onde isso é muito valorizado. Como todas as outras comunidades, cada uma tem a sua particularidade, mas cada uma tem a sua forma de pertencimento. Está aqui o comentário aqui. O povo negro é solidário, irmandade, respeito
empatia, é nós por nós, né? Por nós, Aí a Vera Helena comentou aqui, sou Mangueira, minha escola de coração. Eu fiquei pensando aqui sobre a questão espiritual, como que a questão espiritual ela pode ajudar as pessoas, como o candomblé pode ajudar as pessoas nesse sentido, nesse momento de tanta insegurança, de tanto medo, revolta também, não é? Porque a gente vive uma situação política completamente instável, enfim, uma má condução dessa crise toda, não é? Está fazendo com que se arraste cada vez mais essa quarentena. Como é que o candomblé pode ajudar as pessoas no campo espiritual? Bom, primeiro a nossa espiritualidade está inserida em nós e não fora, né? Nossa lógica não é... Ninguém vai se religar a nada, né? Nós estamos ligados... Nós nascemos já ligados com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade. E nós temos que observar que nós somos de um povo que foi escravo há mais de 350 anos e sobreviveram. Esse povo sobreviveu. Apesar de tinha um projeto no Brasil, após a abolição, de que nós ficamos extintos e ficamos jogados à nossa própria sorte, que no fundo foi isso, não teve nenhum projeto econômico, social, né, que pudesse inserir esse grupo na sociedade, nós sobrevivemos e uma parcela foi inserida. A maioria está de fora, mas tem uma parcela que foi inserida. Nós resistimos. Né? E, nesse momento, a mesma coisa. Apesar de toda essa coisa tenebrosa do Estado, né? De quem está no Estado, quem está no governo, que parece que tem ódio do povo, né? Por isso que ela mostra o seu descaso, tem a ver com isso, né? Porque agora se caminhou para as áreas mais pobres, todo mundo sabia que quando chegasse ia ser um terror. Mas nós vamos sobreviver. Isso tem a ver com a ancestralidade, com a nossa espiritualidade. Porque independente de você ser candomblessista ou não, isso depende. Você tem sua espiritualidade, você querendo ou não. Uma coisa é a espiritualidade racionalizada, outra coisa é vivenciada. E eu não tenho dúvida que os nossos ancestros nos dão bons caminhos. Né? Eu não tenho dúvida disso. O que eu peço a todos é que tenham firmeza, tenham confiança em si, porque nós não somos cartesianos, não é uma prática religiosa cartesiana. É uma prática que está dentro da gente. No fundo, o africano não separa a cultura da espiritualidade, da vida social. O candomblé não separa. Se você o candomblé é uma coisa complexa, né? Nesse sentido. Você vai, come, dança, canta, mas tem a parte iniciática que só os iniciados é que sabem. Que isso é que é importante para nós. Então, acreditando nisso, eu acredito que o Olodumare não nos deu esse fardo à toa. Ele não dá nenhum fardo à toa. É lamentável, eu quero minha solidariedade aqui às famílias que perderam seus entes queridos, né? São várias famílias. Eu fico impressionado de você ter um governante que são insensível a isso, o outro que só olha o número e não olha o ser humano. Mas eu acredito que nós vamos ter vitórias muito importantes mais na frente. E a espiritualidade tem a ver com isso. Esse é o momento de você confortar as pessoas, ouvir as pessoas. O candomblé tem uma escuta que é muito importante, né? E não podemos abraçar, né? Porque também o candomblé é muito de corpo, né? Mas nesse momento nós não podemos fazer isso. Mas só o fato de ter a escuta e estar junto é importante. É importante e acreditar que tem um caminho construído aí na frente, que nós não sabemos para onde nós vamos, mas nós vamos para um bom caminho. Nós não construímos o caminho, nós somos levados. Né? Somos levados. Era isso que eu queria te perguntar. Você é conduzido. Você não conduz, você é conduzido. Né? Essa é a diferença. Era isso que eu queria te perguntar, assim, por fim, né? Como você vê essa sucessão de acontecimentos, né, no planeta sob a ótica do candomblé? Aquilo que eu te disse, né? O Criador ele não manda nada à toa. Eu acredito que ele está mandando um alerta muito sério como é que nós tratamos a natureza, que é sagrada,
Quando eu digo nós, eu me incluo, mas não somos nós. Como é que essa ganância? Porque tudo isso tem a ver com o desequilíbrio também, né? Da natureza, né? A forma como tratar a natureza. Isso não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, como todo mundo pensa, né? Isso é um processo que vai se dando, e um dia eclode, né? Cada um conta uma história, né? Diz que veio de não sei aonde, veio do morcego, veio do... Não fala 500 coisas, né? Mas é inegável que isso é um desequilíbrio que existe na, na, na natureza. Alguém mexeu em alguma coisa que não devia, mas não mexeu hoje, vai mexendo há muito tempo. Né? E as pessoas estão insensíveis de não entender esse recado. Mas é um grande recado e um forte recado que nós não podemos levar esse modo de vida racional, predatório e egoísta individual como nós temos levado. Quando eu digo levado, é a sociedade em geral. Nós temos que pensar no outro, pensar no coletivo, pensar naquilo que no equilíbrio, na harmonia. O candomblé é uma religião de harmonia. Você tem que estar sempre em sintonia com a natureza, com as forças da natureza. Né? O orixá é a força da natureza, ou um ancestro divinizado. O orixá não é uma coisa que está além da gente, né? Ela está no dia a dia. A gente convive com ele no dia a dia. Seja o vento, seja o fogo, seja a água, ou seja o ar. O orixá é isso. Né? E o candomblé tem que estar sintonizado, tem que estar equilibrado com essas forças, né? Com essas energias. E é nisso que eu acredito. E acredito que foi dado um grande recado. Espero que as pessoas que tinham que ouvir, ouviram. Observa que todos temeram, né? Foi uma coisa que foi democrática, né? O grande líder da grande e o mais pequenininho sofre. Claro que nesse caso sofre mais o nosso povo, que não tem as condições mínimas de saneamento, de habitação decente. Se tivesse, o impacto seria menor. E se tivesse uma liderança que pudesse guiar a sociedade, né, e o povo dos seus esforços, e observa também que foi um debate entre o sagrado e a ciência, como se a ciência não fizesse parte do sagrado, né? Porque a capacidade intelectual que você tem, ela também vem do sagrado, né? Porque você é uma criação do Criador, né, cara? Você é criação você veio da lama, do barro, como ser humano, né? E ele te deu direitos dessas faculdades todas que você tem. As pessoas acham que não. E se colocou justamente o setor religioso, que é egoísta do ponto de vista religioso e negociante da religião, com os verdadeiros religiosos que sabem que tem que dar a mão ao povo e seguir com ele. Maravilha, que beleza te ouvir, contemplar aí essas falas assim tão inspiradas e tão vindas, né, do coração. Isso é o que eu fico mais admirado quando vou num terreiro e vejo ali um senhor que às vezes não tem nem o primeiro grau completo, mas está tudo ali nele, o fundamento, está tudo ali nele, a ancestralidade, está tudo ali nele, o conhecimento, não é? Sabedoria. E a Sabedoria. sabedoria. E isso É uma coisa que sabedoria é é outra. incrível no candomblé, sabe? Isso é de uma força inexplicável. Sabedoria. Porque é justamente você está entre a instrução e a sabedoria. Né? Exato. E não existe ciência sem sabedoria. A ciência bebe na sabedoria e faz ciência. Não há nada que eles falam. Observa bem nesse momento o que nós sabemos. Que tem que fortalecer, chamar chá antiviral. Tem que fortalecer sua imunidade. Enquanto não tem remédio, isso tem que ser feito. Aí os caras vêm e dizem isso, a ciência. Mas isso nós sabemos. Não é à toa que o pessoal toma um chá de alho, toma um chá de gengibre, né? As formulazinhas da vovó, né? A sabedoria. Né? Olha a África como é que está enfrentando. Porque ela não só tem. Agora o pessoal está disputando a vacina para ver quem vai ganhar mais dinheiro. Na verdade, tem que quebrar a patente da vacina, tinha que ser de graça para todo mundo. Né? Mas alguns estão na corrida para ver quem é que vai vender mais, quem vai ficar mais rico. E, no entanto, tem muita coisa na natureza que pode nos fazer frente a um momento como esse. Só que eles não conhecem. Mas os grupos que conhecem vão, né? E muita coisa vem de fora. O que está acontecendo com a comunidade indígena? É de fora. Né?
Então tem que pensar nisso, é sabedoria. Um grupo que preza muito mais velho por conta da sabedoria. Que maravilha. Bom, eu estou aqui maravilhado com essa conversa, cheia de carinho, de energia, de axé, de conhecimento, não é? E vindo de uma pessoa querida aí, tão representativa, né? Como você, não só da religião, mas está dentro da academia, não é? E também nos movimentos da sociedade civil que são fundamentais, não é? E tem se mostrado fundamentais nesses tempos. Queria... né? Junto, você vê, quem me indica é uma Iaô, né? Que é a Andréia. É a Andréia. Deixa eu mandar um beijo aqui para você, Andréia. Obrigado, viu? É muito carinhosa, muito amiga, muito carinhosa. É uma Iaô, né? Então, o sacerdote ele tem que ser humilde e entender isso, né? As coisas grandes vêm pelas mãos pequenas, né? Que maravilha. Isso é que é axé, entendeu? Isso é que é axé. Então, axé é isso, né? Você não pode achar que você é o cara. Você tem que entender que as coisas vêm justamente pelas mãos pequenas. Então, uma Iaô que abre um espaço importante para que eu possa dialogar com você. Uma Que mulher maravilha. o vento, né? O vento que me colocou aqui. Isso é que que é maravilha. Entender que você é conduzido, não é o que você faz. Se você quiser fazer, não vai dar certo. Você tem que entender os momentos, os signos que vêm, os sinais, como nós chamamos, né? E são de grandeza, né? Quem te conduz para a grandeza são essas mãos, são essas pessoas. Por isso tem que ser coletivo. Que maravilha. Bom, gente, eu vou aqui ter que encerrar esse papo, né? Nós estamos já com 57 minutos. Antes de encerrar, eu queria só dar um recadinho, né? Que o Diálogos ele continua na próxima semana. Na segunda-feira nós vamos conversar com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. A gente vai bater um papo com ele. Eu acho que é um momento importante também para a gente conversar com lideranças do campo político e diversos, entender quais são os projetos para a cidade, apresentar as demandas, dialogar, não é? Na quarta-feira nós vamos conversar com o psicanalista Antônio Quiné, também aí do Rio de Janeiro, vai ser às 21 horas. E na sexta-feira nós vamos conversar com o incansável padre Júlio Lancelotti, que tem feito aí um trabalho importantíssimo de combate à pandemia. Ele coloca as máscaras, vai para o centro de São Paulo, conversa com a população de rua, ajuda e, enfim, ele tem feito aí um trabalho incansável, né? Muito bonito ver. Inclusive, eu tenho acompanhado muitas lives de várias lideranças religiosas e eu confesso que tem me inspirado muito assim nesses tempos, tá? Lembrando, pessoal, que essa live ela fica salva aqui no IGTV. Depois eu vou te marcar, depois aí você pode colocar também no seu IGTV para as pessoas poderem ver. E também vou colocar no YouTube. Então as pessoas também podem ver depois lá no YouTube. Eu acho que essas informações elas são valiosas, elas são públicas e elas têm que chegar para o maior número de pessoas. Ai, ai, ai. Chegou a hora da despedida. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas falas inspiradoras. Eu sou muito grato. Axé. Eu que agradeço a você essa oportunidade, estamos juntos e que o Orumilá nos dê caminho e nos dê força para passar por esse momento e construir uma sociedade mais justa. Axé. Espero te abraçar pessoalmente, logo, logo, na Mangueira. Com certeza. Vou fazer uma visita aí, tá bom? Com certeza, com certeza. Tá bom. Forte abraço. Outro. Muito obrigado. Tá.